Se você quer uma resposta de um caso misterioso, talvez eu possa te dar alguma. E hoje a gente vai falar do caso da Boate Kiss, que é um caso que você já vem me pedindo há muito tempo e ultimamente mais ainda, principalmente aí depois de terem anulado o julgamento que foi realizado no final do ano passado com os réus, né, as pessoas que foram julgadas aí por esse grande desastre que aconteceu aí com relação a esse incêndio nessa boate, que vitimou aí 242 pessoas, vieram a óbito e 636 pessoas ficaram feridas. É muita gente, obviamente, aí incluindo pessoas que estavam dentro da boate e pessoas que foram até mesmo para ajudar. Se não, aí de repente pode ser um dos casos mais pesados que a gente traz aqui no canal. Inclusive, eu admito que eu estava enrolando um pouquinho para trazer, porque já é um caso pesado para qualquer outra pessoa, no sentido espiritual e energético ainda, gente. É muito, muito tenso, principalmente com esse tanto de pessoas que desencarnaram. Então, deixa o seu like aí para me ajudar, tá bom? Se inscreve no canal, ajuda a amiga aqui, que não é fácil. A gente vai fazer aí a leitura sobre esse caso, né? Como eu sempre falo para vocês, inclusive eu tô até pensando em abrir aí mais uma série de vídeos aí no canal, em que eu trago casos aí que já tiveram uma resposta que já foram solucionados, porque não adianta, né? Vocês sempre me pedem, vocês falam, Jéssica, mas sempre tem coisa, né? Além que você consegue ver pra gente, por mais que a gente já tenha, né, a resposta, já sabe o que aconteceu. É sempre bom saber a fundo, né, coisas que só as cartas revelam. Então, estou pensando aí seriamente. Porque aqui no canal a gente, né, dá prioridade aí, principalmente a ideia inicial é trazer esses casos misteriosos que não tiveram e não tem uma resposta, né, principalmente nessa playlist de sexta-feira. Não foram solucionados, ou tem alguma coisa ainda que não bate, alguma resposta que esteja faltando, a gente traz aqui e a gente vê através das cartas do baralho cigano. Mas sempre tem casos que por mais que a gente já saiba o que aconteceu, por mais que a gente tenha uma resposta, vocês gostam, né, de saber o que a espiritualidade tem para dizer a respeito disso, se tem aí mais alguma revelação que ela pode nos trazer. Então é isso, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, sobre esse caso. Geralmente eu trago aí um resumo, né, da história, mas nesse caso não tem muito aí o que dizer, né, infelizmente, além de todas as pessoas aí que foram vítimas de toda essa situação, né. Então, deixa o seu like já no início do vídeo. Ativa o sininho de notificação se ainda não estiver ativado. Se inscreva no canal se ainda não tiver inscrito. Tem um link aqui embaixo com todas as minhas redes sociais e o meu site se vocês quiserem consulta particular. Lá vocês têm acesso a todos os tipos de consultas e valores. Qualquer dúvida é só entrar em contato no número que eu deixo aqui na tela. E vamos começar o nosso caso de hoje. A Boate Kiss ficava em Santa Maria, do Rio Grande do Sul, e no dia 27 de janeiro de 2013 ela teria recebido aí um show da banda Gurizada Fandangueira. Seria uma banda, né, que tem o costume aí de fazer shows pirotécnicos. Acontece que não deu muito certo, né, a mistura aí desse show pirotécnico com a Boate Kiss, que não, né, o que tudo indica, não estava preparada para receber esse tipo de show, porque o incêndio acabou se iniciando aí quando atingiram as espumas do local da boate. Então, toda aquela confusão. Inclusive, tem aí uma grande questão que dizem que o pessoal da banda, ou vocalista, não sei, notou primeiro ali que o incêndio havia começado, mas ele não comunicou ninguém. Aí não se sabe se não era para causar
para não causar um tumulto e eles conseguirem sair. Mas ele diz que ele imaginou, né, por conta do incêndio, que o microfone não estaria funcionando, mas parece que depois disso outras pessoas acabaram avisando, né, do incêndio, pedindo para as pessoas saírem nesse mesmo microfone que ele estava utilizando. Então é uma questão que fica complicada aí. Bom, como eu falei, é isso. Eu não vou trazer detalhes dessa história aqui, que eu acho que já é pesada demais. Acabou aí vitimando, né, 242 pessoas, 636 pessoas ficaram feridas e muito sofrimento mesmo. E acontece que o sofrimento dessa família ainda não acabou. Enrolaram todo esse tempo, gente. Isso aconteceu em 2013 e um julgamento foi acontecer só no final do ano passado, em 2021, dezembro de 2021, e agora em agosto desse ano, esse julgamento foi anulado. Não me perguntem o porquê, realmente não sei. Acredito que as pessoas que acabaram sendo aí sentenciadas agora podem estar livres e meio que acabou ficando por isso mesmo. E essas famílias, todas as famílias dessas vítimas estão até hoje sem justiça. Há quem diga aí, mas foi apenas um acidente e tudo mais, mas acontece que a boate parece que não estava legalizada nesse sentido. Questão de luzes de emergência, extintores, inclusive apareceu aí extintores dentro dessa boate depois, né, que a perícia foi feita ali, mas ao que tudo indica, esses extintores estavam aparentemente sem nenhum sinal de que eles haviam passado por um incêndio, ou seja, não foram utilizados. Aparentemente, eles teriam sido colocados ali depois de tudo isso, para dizer ali que tinha extintores de incêndio lá dentro. A questão da boate não estar preparada para receber esse tipo de show, né? Tem que ser um lugar preparado para isso. Também a espuma, né, que era utilizada ali para tratamento acústico, que foi utilizada, acredito que não era a ideal para aquilo. Gente, criou com isso uma fumaça tóxica que qualquer pessoa que entrava em contato com aquele gás, né, simplesmente depois adoecia. Pessoas saíam até bem, né, conversando, normal, ali, consciente. Depois de uns minutos, simplesmente apagavam. E as autoridades, né, os médicos, sem entender muito por que estava acontecendo, de que forma que aquilo estava se dando, né, era desconhecido para eles. Eu vou ver se eu consigo deixar o nome desse que foi produzido, né, dessa fumaça aí, fogo em contato com essa espuma que havia naquele lugar. Então, sim, de uma certa forma, os responsáveis deveriam ser responsabilizados. E até mesmo a banda, porque, né, ao meu ver, pelo menos, eu não sei se a justiça considerou isso, eu não acompanhei, mas a banda que trabalha com isso, a partir do momento que ela é contratada por algum lugar, procurada por algum lugar, a gente trabalha dessa forma, esse lugar, esse ambiente está preparado para receber o nosso show. Da mesma forma, os donos, né, os sócios ali da boate, quem contratava esses shows para lá, deveriam se preocupar com isso. Não, peraí, será que essa banda, esse tipo de show que eles fazem, a boate está preparada para receber isso? A gente está com tudo como manda a lei para receber esse tipo de show? Então, é uma questão tensa, não tem como dizer que foi apenas um infeliz incidente. Como eu falei, eu não acompanhei, né, o julgamento, mas vocês me mandaram muita coisa, principalmente ao que se referia
a carta psicografada que foi lida no julgamento. Sim, eu não sei se carta ou cartas de algumas vítimas foram lidas no julgamento, no intuito ali de repente, eu acredito que pela defesa dos réus, tá? Foi uma coisa que eu até mesmo comentei com vocês no Instagram na época, no fim do ano passado, quando tudo isso aconteceu, vocês me procurando a respeito disso, porque a gente já tinha conversado isso a respeito das cartas psicografadas que tinham surgido ali da Marília Mendonça, né? Então eu trouxe o vídeo falando disso. Então logo depois isso aconteceu, né? Esse julgamento aconteceu, essa carta psicografada foi lida, e aí vocês me mandaram lá perguntando a minha opinião sobre isso, e eu disse que tinha sido muito infeliz. Por quê? No vídeo da Marília Mendonça eu até digo para vocês, né, que carta psicografada pode ser utilizada até mesmo em julgamento, né, quando é para inocentar ou culpar. Um exemplo é duas pessoas, a que está sendo acusada, a pessoa que perdeu a vida, né, e a que está sendo acusada de ter cometido esse crime, de ter tirado a vida dessa pessoa. Só tinha ela, né, a pessoa que está sendo acusada e a pessoa que desencarnou, que perdeu a vida naquela situação. Então, os mortos não falam, ela está se declarando inocente. Às vezes acontece de uma carta psicografada surgir e a pessoa falar assim, olha, não, essa pessoa não é inocente, foi ela que tirou a minha vida, sim, não acreditem nisso. Porém, o espírito ele não pode simplesmente vir, o espírito ou quem está apresentando a carta psicografada não pode simplesmente vir e falar que a pessoa é culpada ou inocente sem apresentar provas. Então, nesse caso, o que acontece? A pessoa mostra ali por A mais B que é ela mesma, dando alguma informação que só ela saberia ou que só a família, né? Ela precisa provar que é ela em espírito que está escrevendo aquela carta e que ela tem como provar que aquela pessoa é culpada, nesse caso, ou vice-versa também. Mas assim, apenas nesses casos. A carta psicografada ela não pode ser usada para tirar a culpa de ninguém, no sentido que foi no caso da Boate Kiss, porque eles trouxeram ali apenas o espírito falando, não, eu perdoei, perdoem, que não sei o que, vocês estão perdoados. Sim, o espírito ele é doutrinado, né, quando ele está no plano espiritual, a perdoar. Bacana, ótimo, mas isso pode servir apenas para quem, né, acabou cometendo aquilo ali, para ser reconfortado, mas isso poderia ter sido em uma outra situação, não sido apresentado em julgamento. Para mim, isso foi apelação total. Então, e mais prejudicou ainda a situação do que tudo, do que ajudou, né? Porque isso não significa nada. Não é porque o espírito perdoou que a pessoa que fez, que cometeu o crime, não tem que pagar. A justiça, ela precisa ser feita. Então, não é nesses casos que a carta psicografada é utilizada. Então, a gente conversou um pouco sobre isso, né? E várias coisas, pelo visto, aconteceram nesse julgamento. A grande parte das pessoas dizem que foi uma palhaçada, na verdade, o resultado tá aí, né? Que o julgamento foi anulado. Então, o que a gente vai trazer aqui nesse caso é fazer uma leitura do contexto da situação aí, ver o que nos diz, né, de fato, com relação a tudo isso, toda essa situação, tá bom? Eu duvido muito que a justiça, né, seja feita, que os responsáveis paguem, mas espero que de alguma forma sim. Vamos lá. A principal coisa que a gente precisa ver aí é se houve de fato algum tipo de manipulação ou se poderia de fato ter sido evitado, né? Vamos lá.
Às vezes eu vou subindo as cartas assim. Coordenação motora. A boate foi presente da mãe de alguém? De repente aí do principal dono? Ou até mesmo financeiramente falando, né? Se ela investiu algum dinheiro, se ela financiou, auxiliou a ele a começar esse negócio. Fala muito disso aqui. Inicialmente, né? Ou seja, talvez as pessoas, né, nem sabiam como gerenciar o negócio da forma correta. Uma coisa muito feita aí. De qualquer forma, não se importando nada nas consequências disso, eu vejo muito mais inconsequência do que tudo. Eu não vejo ninguém fazendo nada na intenção de tirar a vida das pessoas. E sim, gente, às vezes a realidade ela não é tão interessante assim quanto vocês gostariam. E por quê? Porque sempre tem quem fala, mas você não tá falando nada que todo mundo já sabe. Todo mundo já sabe a forma que aconteceu e assim aconteceu. Eu não vou chegar aqui e vou falar que foi ele que com o isqueiro colocou fogo na espuma para tirar a vida das pessoas para ficar mais interessante para vocês. É a realidade, o fato é um só. Se você quer ver alguma coisa fantasiosa, você vai assistir um filme. Aqui a gente tá falando da realidade. Eu não tenho como falar diferente disso se eu não tô vendo. Se eu estiver vendo, beleza. É que nem em vídeos, quando se trata de supostos rituais aí e tal, não, mas fulano falou que foi pra ritual e aí bebeu sangue e fez sei lá o que com crianças e coisas assim bizarras e aleatórias. Claro, fica mais interessante pra vocês assistirem, né? É isso que dá aí audiência. Mas é isso. Eu não vejo de fato fazendo na intenção de tirar a vida de ninguém, porém, em consequência, é a mesma situação de alguém que dirige embriagado, por exemplo. Ela não tá na intenção de tirar a vida de ninguém. Ela não tá dirigindo para tirar a vida de ninguém, para vitimizar alguém, mas ela assume esse risco. Ela sabe que isso é possível. Todo mundo sabe quais são os riscos de dirigir embriagado. E se a pessoa faz da mesma forma, ela assume esse risco e deve responder por ele. Eu vejo irresponsabilidade, eu vejo inconsequência, eu vejo futilidade, eu vejo que de repente pode ter dado muito mais importância para isso. De repente o fim dos sonhos, o que a boate proporcionava, o que era a perda financeira, mas e a vida daquelas pessoas? A situação é bem pior do que se parece. Sabe quem é inocente nessa história?
Só as vítimas, as pessoas que perderam a vida nessa situação. E até mesmo a banda, né, as pessoas que acenderam ali, que iniciaram o negócio, ainda assim tem menos culpa do que eles, do que os donos, do que as pessoas responsáveis pelo lugar. E começa bem antes, né, tem essa questão relacionada a eles, mas também em quem ofereceu licença, alvará de funcionamento. Será que em algum momento eles foram lá para ver se estava em boas condições para receber o público, o tamanho do público que eles recebiam, da forma que era, que recebia? Estava tudo certo dentro da lei? Será que essas pessoas que iam analisar isso, não rolou aí uma coisa assim, vamos fingir que você não está vendo isso? Eu vejo facilidades acontecendo. Pessoas fechando os olhos. Então, sim, tem muita coisa por trás disso. Além de tudo que a gente consegue ver na situação em si. Acredito que isso de alvará, de licença, né, e tudo mais, foi levantado no julgamento. Eu não sei que conclusão que isso deu. Se quem forneceu isso, inclusive até mesmo relacionado aos bombeiros, questão de incêndio e tudo mais, no que isso deu, né? Se tiveram uma resposta com relação a isso, e até mesmo essa questão do extintor ter sido colocada depois, sim, eu vejo manipulação na cena. Quer dizer, a coisa foi feita, né? A coisa foi feita, agora a gente precisa dar um jeito aqui para a situação não ficar pior pra gente, porque a gente sabe que a gente tá errado. A gente sabe que a gente errou. E há muito tempo, já lá atrás. Então, manipulação sim na cena para tirar da reta. Não assumir a responsabilidade. E ainda se sentir vítima. Aí é que tá. Arrependimento, não vejo. Tá me retratando aqui as piores cartinhas para me falar disso. Eu gostaria muito de me falar aqui de pessoas que sofreram com toda essa situação, que sentiram a dor das vítimas, das famílias das vítimas, que se arrependeram, que compreenderam que as coisas não funcionaram de forma correta. Mas pelo contrário, eu vejo inconsequência, tudo que levou a isso, não se importar no que isso daria, e depois só se importar com tirar da reta, o seu da reta, sair da responsabilidade, se eximir da responsabilidade, sem se importar ali com o sofrimento dessas famílias. Não sei se houve de uma certa forma, com relação à banda, numa conversa prévia, de repente, falar a forma que eles trabalhavam, perguntar se a boate, né, suportaria esse tipo de show. Mas ainda assim eu vejo eles com menos responsabilidade. Como se, de repente, bom, se ele tá contratando a gente, ele sabe que a gente trabalha dessa forma, se a gente está comunicando que a gente trabalha dessa forma, obviamente que, né, se supõe que a boate esteja pronta para receber isso, que esteja tudo certo, que tenha capacidade para isso, entende? Eu vejo mais questão de inocência nesse sentido, apesar de sim ter a sua parcela de culpa, mas com certeza
recai aí sobre os donos, tá? Grande parte da responsabilidade nisso, se não total. Poderia ter sido evitado, sim, eu vejo agindo de má fé, por dinheiro, por lucro. Eu posso colocar isso aqui, eu posso fazer assim, eu devo fazer assim. Não é uma coisa que tipo, eu não sabia que eu precisava disso. Não. Sabia. Sabia e não fez por menos. Olha, gente, bem difícil. E ainda tem mais, eu vejo dificuldade para as pessoas saírem do lugar. Então, será que não tinha uma saída de emergência? Eu acho que era pedir muito, né? Mas além disso, será que tiveram dificuldade para sair? Eu vejo como se as pessoas ficassem presas lá. É como se aquilo fosse um forno. E principalmente com o que elas inalaram. E a maior dificuldade sendo essa. E poderia ter sido muito pior. Se não fossem as pessoas que se mobilizaram para ajudar. Então, em vez de 636 pessoas feridas, que provavelmente, né, se recuperaram, poderiam ser bem mais pessoas que perderam sua vida. E isso, gente, é uma das coisas, assim, mais bonitas que eu vejo no jogo com relação a isso. Pessoas ajudando, pessoas arriscando suas vidas, pessoas que perderam as vidas, tentando salvar pessoas que se mobilizaram, que fizeram de tudo, que trataram a família com respeito, que trataram os sobreviventes ali e as vítimas com total respeito, carinho, atenção, que fizeram de tudo, que se desdobraram. Verdadeiros heróis. E onde estavam essas pessoas? Elas ajudaram? Elas estavam ali na linha de frente fazendo o possível? Porque qualquer pessoa que é responsável de uma certa forma, direta ou indiretamente, por uma situação dessa, eu acho que é o mínimo que ela gostaria de fazer. É a mesma coisa no caso da embriaguez, né? No exemplo que eu dei para vocês, a pessoa causar um acidente e fugir da cena do crime. Ela não chamar a autoridade para as pessoas que ela vitimou. Ela não oferecer auxílio. Ela não ir com a pessoa ali, né, até o hospital. Não dar uma atenção. É o mínimo. Já que foi através de um ato dela que isso se ocasionou. Gente, muito sofrimento que essas pessoas passaram, inclusive vejo toda a questão kármica aí, como eu sempre falo para vocês, eu não gosto de falar muito sobre isso, né, essa questão kármica, é sempre bem difícil uma mãe ouvir a gente dizer que isso tinha que acontecer, que o filho dela deveria ter perdido a vida, e não é bem assim. Acontece que, às vezes, tá traçado já no destino da pessoa que ela tem tendência a passar por essa situação, ou seja, que a pessoa teria ali um desencarne coletivo, grandes chances de ter um desencarne coletivo, ou de desencarnar de forma repentina, de forma improvável, né, aleatória. Isso a gente vê muito da pessoa, sei lá, tá andando, cai alguma coisa na cabeça dela e pronto. Isso é partir, né, de forma repentina, inesperada, sabe, improvável. E tem pessoas que tá mais, né, propensa a isso. Tanto que tiveram sobreviventes, tanto que pode ter sido, sim, ter tido, né, sim, pessoas que iam e não conseguiram ir, pessoas que desistiram de ir naquele dia, pessoas que saíram antes disso tudo acontecer, ou que chegaram, né,
já quando o estudo estava acontecendo e conseguiu escapar. Quer dizer, quando a pessoa não precisa passar por aquela situação, ela não passa. Não existe coincidência no plano espiritual. E até mesmo as pessoas que sobreviveram, elas precisavam passar por aquele processo de uma forma ou de outra. Mas tinha que acontecer daquele jeito, naquele dia, daquela forma, aquelas pessoas. Poderia ter sido evitada? Poderia. Poderia com todas as letras. Poderia. Era algo que poderia ter sido evitado, mas infelizmente não foi, de forma nenhuma. Eu não acredito nem que em algum momento isso tenha passado pela cabeça dele. Inconsequente mesmo, gente, não é possível. É a mesma situação de alguém que bebe aí 3 garrafas de vodka e vai dirigir. Todo mundo tá vendo que vai dar M, que vai dar errado. Mas ele se sente o super-herói. Nada acontece com ele. Tá acima da lei, de tudo. Sabe o que tá fazendo. Tá tudo sob controle. Se você vai falar, você é errado, você, tá vendo problema onde não tem. Então é isso. Tá me falando aqui com relação a isso, né? Eu vejo que, de certa forma, pelo que eu entendi, tem um investimento aí de uma mulher, que eu acho que seja mãe de alguém. Pode ser que essa pessoa estava muito mais voltada e principalmente o principal. Vocês sabem que eu não gosto de falar nome aqui, né, de ninguém, mas dinheiro, gente, financeiro, tá? Falando muito mais alto nisso aqui. O quanto que eu gostaria de abrir aqui e falar assim, caramba, é uma pessoa que tá sofrendo, é uma pessoa que, sabe? Quando a gente tira a vida de um ser inocente. Minha mãe, há um tempo, ela tava dirigindo, ela atropelou não sei se foi um passarinho, um pombo, não sei, alguma coisa assim. E ela ficou no estado assim, sabe? Traumatizada total, passou mal porque atropelou o passarinho. Tem gente que até para de dirigir se atropelar um bichinho. Se tirar a vida de um ser inocente, imagina nessa situação, meu Deus. 242 pessoas perderam a vida. Através de algo que você poderia ter evitado. E eu não vejo o mínimo de sofrimento aqui com isso. Isso, assim, o único sofrimento é que o bebê dele provavelmente, né, que era boate, devia ter um apego aí sentimental. O único sofrimento que eu vejo é relacionado a isso. Mas vocês conseguem entender o quão absurdo isso é? Qualquer pessoa normal não se perdoaria. Era capaz de entrar em um estado profundo, num quadro de depressão profunda. Obviamente que não é o ideal, né? Enfim, em algum momento a pessoa ia ter que superar, mas seria um processo normal nessa situação. Era como se fosse uma bomba relógio, tá? Em algum momento alguma coisa ia dar errado. E ciente completamente dos riscos. É isso que eu tô falando pra vocês. Eu não vejo em nenhum momento uma situação onde ele não tinha consciência que as coisas estavam erradas. Consegue entender? Tipo, não, mas eu não sabia que precisava. Mas como que isso foi acontecer?
Não. Estava consciente dos riscos, consciente. Para mim, é o mais absurdo de tudo, tá? Dessa situação toda. E o pior, as pessoas simplesmente no desespero não conseguirem sair daquele lugar. Será nesse tipo de lugar, né? Boate, enfim. Geralmente ficam pessoas ali controlando a saída. Será que eles não tinham acesso aonde estava começando o incêndio, não conseguiram ver e permaneceram isolando a área? Porque nesse tipo de lugar, ninguém entra, ninguém sai, né? Pelo menos ali, sem ter um contato prévio. A passagem não fica aberta. Pode ter piorado bem mais a situação. É uma junção de erros que não está escrito. É o que eu sempre falo para vocês, das pecinhas que se encaixam e acabam desenhando aí uma história, né? Uma situação difícil, como se tudo colaborasse para esse fim, infelizmente. As pessoas percebendo aí o fogo, presas nesse lugar, sem conseguir sair. Inalando todo esse gás tóxico, né? E o que eu falei, né? O que eu vi de mais positivo nessa história toda são as pessoas ajudando, sabe? O amor que imperou naquele dia, naquele momento. E tanto no plano físico, né, das pessoas ajudando ali, se movimentando para ajudar os sobreviventes. E, gente, olha, eu não acompanhei esse caso, não estive presente no dia. Quem esteve, né, sobreviventes, então, que podem falar com propriedade o que foi, mas eu imagino que foi, é o que eu falei, é um dos mais pesados casos que eu trouxe aqui, energeticamente falando. E sempre tem, né, gente que fala que eu tô sendo sensacionalista, mas se você consegue ver essa história, tudo isso que aconteceu, o que essas pessoas passaram, e você consegue ficar bem, de boa, te falta empatia. E graças a Deus, ou não, né, não sei, eu tenho de sobra. Eu não consigo. Tem coisas que por hábito a gente aprende a, enfim, respirar fundo e se recompor. Mas tem situações que não. E além disso, né, numa situação normal, a gente vendo a situação de fora, já é complicado. A gente que movimenta a energia da situação, a gente sente a energia da situação, a gente absorve muitas vezes o que aquelas pessoas sentiram. Sensações vêm. Quem é médium sabe. Às vezes, por exemplo, quando a gente entra em contato aí energeticamente com o espírito de uma pessoa, por exemplo, que tirou a sua vida aí com uma corda no pescoço, que sente a dor no lugar, que começa a sentir os sintomas. Então, mais compreensão também, gente, com essa questão. Não é fácil. Espiritualmente falando, energeticamente falando, então, pior ainda. Nesse caso, uma
sensação de falta de ar, assim, dificuldade para respirar tremenda. Eu vou ver aqui, né, se ainda tem chance dessas pessoas. Eu não sei se anularam o julgamento, anularam, mas farão outro. O que vai acontecer? Por que anularam? Deram uma justificativa? Tem chance ainda dessas pessoas voltarem aí a pagar pelo que fizeram, apesar de eu achar que não. Tudo indica que não. As pessoas responsáveis pela Boate Kiss. Deixa eu ver aqui. Que eu falei. O que eu falei? Que houve, de uma certa forma, facilitações. Será que, por exemplo, pessoas que poderiam ser responsabilizadas juntas, né? Pessoas mais poderosas envolvidas com isso? Porque assim, afinal de contas, você me deu autorização de funcionamento, você me deu aí autorização para isso. Então, se eu pagar aqui, alguém tem que pagar junto. Entendem? Talvez isso, envolvimento ali de pessoas, coisas que poderiam prejudicar outras pessoas, que se fossem só por eles, eu duvido, tá bom? Mas eu vejo envolvimento de pessoas aí, movimentação financeira para isso. Dinheiro se resolve tudo nesse país, né? Gente, não vejo, infelizmente, a justiça sendo feita. Não vejo. Vejo jeitinhos que são dados para ficar por isso mesmo. E nisso a gente vê com habeas corpus, anulação de julgamento, todos os jeitinhos que se dão para postergar um julgamento, para evitar que ele aconteça, para tirar a validade dele. Aí, o tempo só vai passando. As pessoas vão deixando pra lá, vão esquecendo, até chegar em um momento, de repente, aí que prescreva e ninguém pague. Mas eu vejo manipulação para isso. Infelizmente, a nossa justiça, ela tá longe de ser justa. Dinheiro e contatos resolvem tudo nessa vida. Infelizmente, eu não vejo isso indo pra frente, as pessoas pagando, tá bom? Não, vejo saindo ilesos. Bem triste, né? Mas é isso. O que consola é saber que esses espíritos foram recebidos espiritualmente bem
Foi quando acontecem esses casos de desencarne coletivo, é uma equipe, né, espiritual que é destinada a isso, né, a trabalhar ali em prol daquelas pessoas. E sim, geralmente já sabe, né, já tem ali. Como eu sempre falo para vocês, é por isso que essa questão do karma ela é bem complexa. Sim, tinha uma tendência para isso acontecer, mas não era uma sentença, poderia ter sido evitado. Haveriam 2 caminhos ali a ser tomado. Se eles fizessem tudo direitinho, não teria acontecido, ou pelo menos não nessa proporção. Mas já tinha aquela possibilidade, era um dos caminhos. Então a espiritualidade, obviamente, se antecipa a isso. E já é algo que está gravado ali, né, no karma, no destino daquelas pessoas. E a espiritualidade já estava ali para receber aqueles espíritos, para encaminhar para um tratamento, né, espiritual, que as pessoas partem sentindo, gente, muita coisa, sentindo a dor, ainda é muito palpável. O sofrimento, infelizmente, não acaba depois da vida, né, depois de perder a vida. Então é desesperador. E também para os sobreviventes. Equipes espirituais resgataram os desencarnados e os encarnados que ficaram também auxiliando e estando ali lado a lado com as pessoas que trabalharam na linha de frente naquele dia, naquela situação. Então, uma coisa muito linda, assim, que eu tô sentindo e que eu tô vendo que aconteceu, a espiritualidade ali vibrando e cercando aquelas pessoas, para que tudo desse certo, para que aquelas pessoas saíssem daquela situação bem e amenizando, né, o sofrimento, a dor, trabalhando para que os problemas fossem resolvidos. Imagina, gente, que não tivesse hospital para essa quantidade de gente toda. São muitas questões, né? Então é isso. Espero que vocês tenham entendido. Me diz aí nos comentários se você acompanhou esse caso, se você acompanhou o julgamento. Eu sei que vocês são bem engajados nisso. Vocês participam, vocês assistem. E é importante, né, que as pessoas peçam justiça. Vamos conversar aí nos comentários. Não se esqueça de deixar o seu like e até a próxima.